Vamos lá, seguindo em frente, a gente está no Daf Samechet Amud Bet, a gente está discutindo como definir Mezid e como definir Shogeg. Como definir alguém que fez um pecado de propósito ou alguém que fez sem querer? O que é chamado sem querer? O que do pecado eu não posso saber para ser chamado de sem querer? Então vamos só recapitular o finzinho do último. Verabanan, Shgagá Bemai, para Rabanan. O que é chamado Shogeg? De acordo com o Munbaz, se eu não souber qual korban é, já é chamado de shogeg. Se eu não sei qual korban que tem que trazer por determinado pecado, já é chamado de sem querer. E de acordo com o Rabanan, Rabbi Yochanan amar kegon sheshagag bekaret afal pi shezid belav, v'Reish Lakish amar ad sheyishgog belav vekaret. Rabbi Yochanan fala, olha, se eu não souber o castigo até o fim, se eu achar que é um lav, é só uma proibição, mas não tem careta, não é um pecado tão grave com castigo de careta, já é chamado de shogeg, já é chamado de sem querer. Porque, a priori, de acordo com o Rabbi Yochanan, se eu descobrir, de repente, que, peraí, isso aqui não é um lav, não é um pecado leve, é um pecado pesado, eu já não faria, já é chamado de sem querer. E Rish Lakish fala que não, tem que ser que ele não sabe nem o lav, nem o caret. Se ele sabe que é proibido, mesmo que ele acha que é proibido só com lav, que é um pecado mais leve, ele não sabe que é caret, já é chamado de propósito. Só é chamado sem querer se ele não souber, bichlal, que isso daqui é proibido. Essa foi a discussão, a gente viu isso no fim do último shur. Amarava, fala Rava, Maitama de Rabi Shimon ben Lakish, qual o motivo de Rabi Shimon ben Lakish? Rish Lakish, às vezes ele aparece como Rish Lakish, às vezes como Rabi Shimon ben Lakish, mas é o mesmo nome. Amar Krata, em cima do pasuk, Asher lota aseina ve'asham, com relação ao pecado de Hatat, com relação a quem traz Korban Hatat, está o seguinte no pasuk, vem nefesh achat echita bishgaga me'am haaretz be'asotá, se uma nefesh, uma pessoa, pecar sem querer, ou qualquer pessoa do povo, be'asotá achad mitzvot Hashem, asher lo ta'aseina, ele fez qualquer uma das mitzvot que é um lav, que é proibido, asher lo ta'aseina, que não deve ser feito, ou seja, ele transgrediu a Torá, ele fez uma verá, ve'ashem, ele é culpado. Fala Rish Lakish, está em cima do pasuk, asher lo ta'aseina, se ele fez um lav, se ele fez uma proibição da Torá, mesmo que ele não sabia bichlal do pecado, não sabia nem que tinha lav, nem que era proibido, ele já é considerado como alguém que fez sem querer, já é chamado de shogeg, certo? Mesmo se ele se confundiu, quer dizer, não mesmo, de acordo com o Lakish, ele tem que se confundir a ponto de não saber bichlal que existe um lav. Ele tem que errar, o pasuk falou que ele tem que errar e nem saber que tem aqui um lav, nem saber que tem uma proibição, aí é chamado de shogeg. Mas se ele sabia que é proibido, mesmo que ele não sabia até que ponto isso é proibido, que é caret, aí já é considerado mezid. E Rabbi Yochanan, como ele explica esse passuco de Rabbi Shimon ben Lakish, o que ele faz com ele? Ele usa esse passuco que está escrito na Braita. Me'am haaretz, está escrito no passuco que quem traz korban hatat, alguém do povo, não o povo inteiro, parte do povo. Tem pessoas que não podem trazer korban hatat. Quem? Prat le mumar, vem excluir o mumar. Mumar é aquela pessoa que não acredita em nada, não está nem aí com a Torá e mitzvot, esse cara não traz korban hatat. Se ele fez uma verá sem querer, ele não traz korban hatat. Vamos ver a próxima drashá, que é a mesma ideia, só que aprende de outro pasuk, e a gente vai entender por que alguém que ele não está nem aí com as mitzvot, se ele fez um pecado sem querer, porque ele não traz korban. Rabbi Shimon Lazar, Omer Mishum Rabbi Shimon, Asher lo ta'asena ve'Hashem, Ashav midiato, mevi korban al shigato. Lo shav midiato, não mevi korban al shigato. Fala para a gente, Rabbi Shimon Lazar, o seguinte, só tem korban hatat uma pessoa que se ele soubesse que é proibido, ele não faria. Alguém que ele não está nem aí com a Torá, mumar, largou completamente. Se ele soubesse que era proibido, mesmo assim ele faria. Então isso que ele fez sem querer, não é chamado de shogeg a ponto de ter um korban para consertar. Porque mesmo se ele soubesse que é proibido, ele continuaria fazendo. Então fala Gumará, de acordo com o Rabbi Yochanan, o que ele faz com o passuco de Rabbi Shimon ben Lakish? O passuco vai entender o seguinte, olha, alguém que se ele soubesse que tem aqui um lav, se ele soubesse aqui que tem uma proibição, ele evitaria fazer, é chamado de shogeg. Mas alguém que bichlal não está nem com Torá e mitzvot, se ele soubesse que é proibido, não impediria ele de fazer, ele continuaria fazendo o pecado, isso aqui não é shogeg, não é chamado de sem querer, ele não tem korban. Mas alguém que se soubesse que é proibido, sim evitaria fazer, de acordo com o Rabbi Yochanan, se ele acha que é só um lav, que é um pecado leve,
e por isso ele fez, mas se ele soubesse que é um pecado pesado de careta, ele não faria, já é suficiente para chamar ele de shogeg. Certo? Essa discussão, então, entre Rabi Yochanan e Rish Lakish. Agora a Gemara vai tentar provar para Rabi Yochanan. Fala a Gemara o seguinte, Tanan, está escrito na Mishnah lá para frente, em breve a gente vai chegar nessa Mishnah. Avot melachot 40 chaser achad. A Mishnah faz uma lista de todas as melachot que tem no Shabbat, as 39 melachot, e ela completa falando Avot melachot, o shoresh, a raiz das melachot, o pai das melachot, que a gente falou que tem Avot e Toladot, tem a principal e as ramificações. As principais são 39. E a gente se pergunta na Gemara, Minyan Lamali, para que a Mishnah vem e fala que são 39? No momento em que ela contou, no momento que ela listou todas, tá ótimo, a gente já sabe quantas são, acabou por aí. Se ela listou todas e a gente pode contar que são 39, por que a Mishnah vem e fala que são 39? Qual a novidade? Eu sei contar, posso contar 39, está sobrando. Vamos Rabi Yochanan, explica Rabi Yochanan, porque a Mishnah veio e fala que são 39, a Mishnah vem falar que são 39 para dizer o seguinte, olha, se alguém transgredir todas essas melachot num Shabbat só, não necessariamente um Shabbat só, mas Be'elem Echad, em um engano, em uma confusão só, se ele esqueceu, como a gente já viu mais pra frente, certo? Ele esqueceu que hoje é Shabbat, e ele fez as 39 melachot, ele é chayav por 39 melachot, ele vai ter que trazer 39 korbanot, se ele fez tudo isso sem querer, de uma vez só. Certo? Então a Mishnah falou o número, a contagem, não porque eu não sei contar, eu sei contar que tem 39, e vem te falar, olha, saiba que são 39, ou seja, se a pessoa transgrediu todas elas sem querer de uma vez só, ele tem que trazer 39 korbanot. Lá, como ele pode ter feito as 39 sem querer? Bezadon Shabbat, Shgagat Melachot. Como é o caso? É um caso em que ele, Bezadon Shabbat, ele sabia que era Shabbat, sabia que agora no sábado é Shabbat, o Shgigat Melachot, mas ele se confundiu, ele esqueceu que essas 39 são proibidas. Ele achou que tinha outra coisa, como a gente vai ver agora. Certo? Então, alguém que sabia que era Shabbat, mas se confundiu, se enganou, ele é Shogeg nas Melachot, tem que trazer um korban para cada uma das Melachot. Agora, o que significa? Ele sabia que é Shabbat, mas ele se confundiu com as Melachot. Bish למלא רבי יוחנן דאמר כיוון ששגג בכרת, אף על פי שהזיד בלאו משכחת לה, כגון דייד עלה לשבת בלאו. Agora, a Gemara fala o seguinte, olha, o que significa o cara sabia que hoje é Shabbat, e melachot são proibidas, mas ele se confundiu e fez melachot. Quer dizer, ele se confundiu, ele esqueceu que é Shabbat? Se ele esqueceu que é Shabbat, então não é chamado que ele sabe que é Shabbat. É alguém que sabe que é Shabbat, sabe que existem melachot, mas ele teve aqui uma confusão que transforma ele em shogeg, ele traz korban para cada um e um. Qual é a confusão? Então, de acordo com o Rabi Yochanan, eu consigo entender qual é a confusão. Pode ser que o cara achou que Shabbat era um lav. Ele não sabia que as proibições de Shabbat, as melachot de Shabbat, tem um castigo de karet. Ele achou que era um castigo menor, de lav. E por isso ele fez as melachot. De acordo com o Rabi Yochanan, o fato dele ter confundido o castigo do Shabbat, de não saber que é karet e achar que é só um lav, já chama ele de shogeg. Por isso ele traz korbanot. Ela era Rabi Shimon ben Lakish da Marat Sheishkog belav karet de adele be Shabbat bemai. Mas pergunta Gemara, mas de acordo com o Rabi Shimon ben Lakish, que só é chamado de shogeg, se ele achou que Bichlal não tinha nem karet, nem lav, ele não sabia nenhuma dos castigos, ele achou que Shabbat não tinha nem karet, nem lav, então ele achou que o quê? Shabbat, a priori, para esse cara, de acordo com o Rabi Shimon ben Lakish, para ele trazer korban para cada um deles, para ele ser chamado de alguém que transgrediu o Shabbat Beshogeg, tem que ser que ele não sabia que Shabbat tem Isur Karet, e ele nem sabia que tinha um lav, que era uma proibição o Shabbat. Então, o que ele sabia do Shabbat? Por um lado, você fala que ele sabia que era Shabbat, por outro lado, o cara não sabia Bichlal que Shabbat tem Isurim, então como ele sabia o Shabbat? De acordo com o Rabi Shimon ben Lakish, é difícil explicar. Para Rabi Yochanan, eu falo, olha, o cara sabia que era Shabbat, e sabia que melachot são proibidas no Shabbat, só que ele achou que era um lav, ele achou que era uma proibição leve, então ele foi lá e fez. Se ele soubesse que é careta, ele não teria feito, já chamado de shogeg. Mas de acordo com o Rabi Shimon ben Lakish, nem lav ele achou que tinha. Então o que é o Shabbat para ele? Responde a Gemara, deyada betchumim valiba de Rabi Akiva. Tem uma melachá de Shabbat, que é chamada Tchumim, que é a proibição de sair do Tchum, a proibição de sair dos arredores da cidade, e essa proibição, quem transgride isso não é nem um lav. Ele deixou de cumprir uma mitzvah tassé. Tem uma mitzvah tassé de ficar
próximo do lugar onde você mora no Shabat, não sair para os arredores, e essa pessoa achou que Shabat era só uma mitzvah tassé de ficar em casa. Não sabia que todas as melachot são proibidas com lav ou com karet. Então, de acordo com a Mishnah Lakish, é nisso que está se tratando. Essa Mishnah que falou que alguém que confundiu o Shabat e não sabia da proibição das melachot, ele é chayav, trazer korban para cada um e um. É alguém que é chamado shogeg, por quê? Porque ele achou que Shabat era uma mitzvah tassé. Tem mitzvah tassé de lishbot, igual tem mitzvah tassé de colocar tefilin. Se eu não coloco tefilin, eu deixei de cumprir uma mitzvah tassé, mas eu não transgredi uma proibição. Então, esse cara achou que Shabat era uma mitzvah tassé de ficar perto de onde eu moro, não sair viajando de um canto para o outro. Não sabia das melachot. Então, esse cara é chamado de shogeg. Por isso, ele traz korban para cada um e um. Assim, Rav Shimon ben Lakish vai explicar. Porque se o cara soubesse que Shabat tem lav, é uma proibição mesmo, aí ele não seria shogeg, ele seria mezid. Bom, Mantana leha. Pergunta Gemara, quem é o Tana que falou a seguinte braita? Detano Rabanan. Shagag bazeu bazé, se o cara não sabia nem de Shabat, nem das melachot, não sabia que hoje é Shabat, não sabia que essa melachá é proibida, zeu shogeg amur batorá. Ele é chamado de shogeg, porque ele não sabia nem de Shabat, nem das melachot. Exid bazeu bazé, ele sabia que hoje é Shabat, ele sabia que essa melachá é proibida, e mesmo assim ele fez, zoi mezid amur batorá. Isso é chamado de mezid, isso alguém fez de propósito. Shagag be Shabat be exid melachot. Porém, se ele não sabia que é Shabat, mas ele sabia que essa é uma melachá proibida, ele sabia que é proibido cozinhar no Shabat, só que ele achou que hoje que o Shabat era terça e não no sábado, ou ele achou que hoje era segunda e não Shabat, ou seja, ele se confundiu no dia do Shabat, mesmo que ele sabia que é uma melachá, ou shagab melachot vezid be Shabat, ou, por exemplo, ele sabia que era Shabat, mas ele não sabia que essa melachá específica era proibida, ou chamar Yodeni shemelachá zo asura, avaleni yodea shechavim alea korban, ou ele fala, olha, eu sei que hoje é Shabat, eu sei que essa melachá é proibida, mas eu não sabia que traz korban. Se eu soubesse que traz korban, eu não teria feito. Ou eu não sabia se traz korban ou não. Hayav já é chamado de Hayav, ou seja, avaleni yodea shechavim alea korban ou lo, Hayav. Se ele teve essa confusão, a ponto de achar Hayav Korban, certo? A ponto de, deixa eu só ver, acha só para confirmar, a priori é Hayav Korban. Bom, não tem acha aqui, mas é Hayav Korban. Ou seja, a Braita fala o seguinte, se o cara veio e falou, olha, eu sabia que hoje é Shabat, eu sabia que Shabat não pode fazer melachot, mas eu não sabia que traz Korban, já é suficiente para chamar ele de Shogeg, ele traz Korban Hatat. Quem é o Tana que falou isso? Que só a confusão do trazer korban não é suficiente para chamar de shogeg, que man que munbaz. Essa é a linha de munbaz que a gente viu no Amud anterior. Amarabai, fala Bae. Akol modim beshvot bitu shin chavim alea korban ad sheishkog belav sheba. Fala Bae o seguinte, olha, mesmo que Rabi Yochanan e Rish Lakish discutiram com relação ao Shabat, quando é chamado de shogeg, que de acordo com Rabi Yochanan, se ele achou que Shabat era só um lav e não era karet, já é chamado de shogeg, e para Rish Lakish tem que se confundir completamente, achar que nem lav existe. Todo mundo concorda com relação a Shvuat Bitu. Shvuat Bitu é alguém que faz uma promessa e descumpre ela. Eu prometo não comer banana. Foi lá e comeu banana. Esse cara ele tem que trazer korban, mesmo, quer dizer, ele só vai trazer korban se ele confundiu e nem sabia que tinha um lav, nem sabia que tinha uma proibição de transgredir uma promessa, certo? Quem disse que é proibido transgredir uma promessa? Quem disse que a Torá considera a promessa das pessoas? Então, se o cara Bichlá não sabia que tinha uma proibição de transgredir promessas, e ele transgrediu, aí é chamado shogeg. Se não, se ele sabia que é proibido, se ele sabia que tem um lav, e ele transgrediu o lav, é igual se fosse mezid. Pergunta Gemara, Kol Modim, quando a Bai fala, todo mundo concorda, quem ele vai incluir? Quem ele vai incluir? Rabi Yochanan, vai incluir a priori Rabi Yochanan, que mesmo que Rabi Yochanan falou aqui com relação ao Shabat, se ele só confundiu e não sabia que tem karet, já é chamado shogeg, com relação à promessa, ele tem que ter confundido com o lav, tem que Bichlá não saber que é proibido. Fala Gemara Pshit, é óbvio que Rabi Yochanan concorda com isso, porque a Bai teve que dizer que amar Rabi Yochanan, neicha deika karet, avaleicha deleika karet, lo. A priori, quando o Rabi Yochanan falou que se o cara confundiu no karet, ele sabia que tinha um lav, mas ele confundiu, ele não sabia que era tão grave quanto o karet, é chamado shogeg, quando existe o castigo de karet. Mas shvuat bitui, alguém que transgride uma promessa, não tem karet, só tem lav.
Lav é o único castigo dessa promessa, a priori. Vamos ver que tem Corban, mas Lav é o único castigo dessa promessa. É uma promessa nível Lav, não é nível Karet. Então, é óbvio que ele tem que se confundir nisso. Quando o Rabbi Yochanan falou que a confusão do Karet é suficiente para ser chamado de confusão, para ser Shogeg, é quando tem Karet, mas Shvat Bitui não tem Karet. Então, é óbvio que ele tem que ter confundido no Lav. Fagmar, não. לא, אסר כדת החמינא, הואיל וחייב קורבן חידוש, הוא דבכל תורה כולה לא אשכחן לאו דמתי יעלה קורבן, ואחכי שגג בקורבן נמי לחייב, כמש מלאן. Fagmar, o חידוש da Gemara é o seguinte, olha, o חידוש da Abai é o seguinte, eu podia pensar que Shvat Bitui, alguém que faz uma promessa e descumpre ela, é um din especial. Por quê? Porque existem muitos lavim na Torá, existem muitas proibições na Torá, certo? Tem lav de bater em alguém, tem lav de fazer lashon hará, tem lav de roubar alguém. Agora, todos esses lavim não tem korban. Korban, a priori, é só para alguém que transgride alguma coisa que tem karet. Só quando tem karet, ou skilá, ou riuv mitá, no beidin, tem korban. Mas um lav simples não tem korban. E Shvat Bitui é um lav simples, certo? Alguém que prometeu uma coisa e descumpriu, é um lav simples, e mesmo assim tem korban, é uma novidade. Então, eu poderia pensar que, de acordo com o Rabbi Yochanan, igual no Shabbat, eu tenho karet e lav. E se eu me confundi em um dos dois, achei que não tinha karet, já é chamado de shogeg. Assim também com relação a Shvuat Bitui, alguém que transgrediu uma promessa, já que tem korban e lav, se eu confundi no korban, se eu não sabia que tem korban, já é suficiente para chamar de shogeg. Kamash Milan, Abai, vem Abai, ensina para a gente que não. Que de acordo com o Rabbi Yochanan, em Shvuat Bitui, mesmo que o cara não sabia do korban, só é chamado de shogeg se ele confundir com relação ao próprio lav. Se ele achar que bichal não tem proibição. Mas se ele souber que tem um lav, mesmo que ele não sabia do korban, já é considerado mezid, já é considerado de propósito. Meike veio virar mamut, sim, Samerteta mudou, pergunta a Gemara, eis eu shgagat shvat bitui lechavar, o que é chamado alguém que fez sem querer, transgrediu sem querer uma promessa? Sheim Amar, por exemplo, alguém que falou o seguinte, Yodei anish shvuazo asura, avalein yodeim chavim alea korban olo, chayav. A Braita fala um exemplo, o que é chamado alguém que fez shogeg, alguém que é sem querer com relação a promessas transgredidas? Alguém que fala, olha, eu sei que é proibido transgredir uma promessa, eu sei que tem um lav, mas eu não sabia que tinha korban. Isso é suficiente para chamar a pessoa de shogeg e falar que ele é chayav korban. A priori, de acordo com o que Abai falou, Rabbi Yochanan concorda que com relação a Shvuat Bitui, confundir o korban não é suficiente para chamar shogeg. O fato do cara saber que é proibido, mesmo que ele não sabia que tem korban, se ele foi lá e fez, já é chamado mezid, já de propósito. Só vai ser chamado sem querer se ele não sabia que tem proibição bichlal. Então, quem falou essa braita, de acordo com a Abai, Rabbi Yochanan concorda que se ele sabe que é proibido, mas ele não sabe do korban, ainda assim é chamado de propósito. Fala Gemara, Amani Munbazi. Fala Gemara, não, essa braita é de acordo com o Munbaz, que ele vai além de Rabbi Yochanan. Munbaz fala que toda confusão com relação aos korbanot, se eu não sei qual korban eu tenho que trazer para esse pecado, já é chamado de shogeg. Ponto. Certo? Vamos continuar mais um pouco, a gente continua a mesma ideia, só que com um assunto diferente. Ve'amarabai, fala Abai é o seguinte, Akol modim betruma shein chavim alea chomesh, at sheishgog belav sheba. Abai fala a mesma coisa com relação ao trumá. Alguém que comeu a trumá pertence ao Cohen, certo? A trumá pertence ao Cohen e é proibido que qualquer outra pessoa coma. Levi ou Israel não podem comer trumá. Alguém que comeu trumá, só que ele achou certo? Alguém que comeu trumá, o que acontece com alguém que come trumá? Alguém que come trumá, ele tem que pagar para o Cohen o valor da trumá mais 25%. Então, se ele comeu um pão de trumá que pertencia ao Cohen, e esse pão custava 15 shkalim, vamos pegar 10 para ser mais simples, ele tem que pagar para o Cohen 12,5. Agora, quando é chamado que ele transgrediu a proibição de trumá? Quando é chamado que ele fez isso beshogeg? Certo? Isso se ele fez sem querer. Então fala, Abai, todo mundo concorda que isso é chamado shogeg se ele bechlar não saber que é proibido. Ele tem que confundir a ponto de achar que não tem nem lav, nem proibição. A mesma ideia que ele falou, que Abai falou antes com relação à promessa. Pergunta, Marakol Modiman, Rabbi Yochanan. Fala, Abai vai incluir quem? Quem tem que falar que ele tem que se confundir na proibição bichlal? A priori é Rabbi Yochanan, porque de acordo com Rabbi Shimon ben Lakish, ele já falou que com relação ao Shabbat só é chamado de shogeg se ele não sabia nem do karet, nem do lav.
Então aqui Abai vem falar que todo mundo concorda, ele vem falar que mesmo Rabi Yohanan concorda, que tem que se confundir a ponto de não saber que Bichlal existe uma proibição de comer trumá, alguém que não é Cohen. Fala na Pshita, é óbvio que Rabi Yohanan concorda, por quê? Que amar Rabi Yohanan, eichadei kakaret, eichadelei kakaret, não. Fala, mas é óbvio que Rabi Yohanan concorda aqui, porque o que Rabi Yohanan falou que em Shabbat, se ele confundiu o karet é chamado de shogeg, é quando tem karet, mas em Trumá não tem karet, então em Trumá é óbvio que ele tem que ter confundido a proibição de Trumá para ser chamado de shogeg. Fala, mal detém mamitabim com karet omedet vechishagavitanam lichayev kamash milan. Fala Gmará que não. O Hidush aqui é o seguinte, alguém que come trumá de propósito, alguém que sabe que é proibido comer trumá e ele vai lá e come, ele é hayav mitá. Ele é hayav mitá bidei shamayim, certo? Ele é hayav mitá nos céus. Pode ser que ele vai acabar morrendo porque mina shamayim vão matar eles. Não no Beidin, mas mina shamayim. Então, talvez mitá é igual karet. E para Rabi Yohanan, se o cara comeu trumá, e na hora que vão mandar ele pagar, ele fala, peraí, não sabia que quem come trumá, ele é hayav mitá bidei shamayim, já é suficiente para chamar ele de shogeg. Já é suficiente para chamar ele de sem querer? Vem Abai e fala que não. Mitá bidei shamayim é um din por si só. Isso é chamado de shogeg, alguém que comeu trumá, o cara que não sabia que é proibido bichlal. Mas o cara que sabia que é proibido, que tem um lav, mesmo que ele não sabia que tem mitá bidei shamayim, já é chamado de shogeg. Rav Amar, mitá bimkom karet omedet vechomesh bimkom korban kai. Rava fala que não. Rava fala que, de acordo com o Rabi Yohanan, mitá é exatamente igual karet. O cara que se confundiu com mitá, achou que não tinha mitá, ele tem que trazer korban. O cara que não sabia, não tem que trazer korban. Ou seja, Rava fala que, de acordo com o Rabi Yohanan aqui também, só é chamado de shogeg se o cara confundiu a ponto de não saber, desculpa, não só, já é chamado de shogeg o cara que não sabia qual o castigo específico para quem comeu trumá. Se ele achou que não tinha mitá, já é chamado shogeg. Ele discorda de Abai e fala, olha, a mesma discussão com relação ao Shabbat vai ter com relação a quem come trumá, só que em Shabbat a gente ficou no lav e karet, trumá a gente fica lav e mitá. Amaravuna, fala Ravuna, outro assunto. Aí a melech baderech bamidbar, o cara estava viajando no caminho, vem Yodei matai Shabbat, ele esqueceu quando é Shabbat, ele não tinha calendário, não pegava a internet lá, ele não podia ver que dia é hoje, esqueceu quando é Shabbat. O que ele faz? Ele tem que cumprir Shabbat. Shabbat é 1 a cada 7 dias, uma vez por semana. O que ele faz? Fala Ravuna, Monesh Shayamim, o Meshamer Yom Echad. Ele conta a partir do dia que ele lembrou 6 dias, ou seja, ele chama o dia que ele lembrou de domingo, conta 6 dias e cumpre o Shabbat. Ria Barav Amar, Meshamer Yom Echad, o Monesh Isha. Ria Barav fala, não. Ele conta um dia, ou seja, ele considera o dia de hoje Shabbat, e amanhã ele conta mais 6. Então, de acordo com o Ravuna, quando o cara se tocou que ele não sabe que dia é hoje ele considera como se hoje fosse domingo, conta 6 dias e faz o Shabbat. De acordo com o Ria Barav, não, no dia que ele lembrou é o Shabbat, depois mais 6 dias é aí o próximo Shabbat. Bemai Kamilfim, qual a discussão entre eles? Por quê? Porque eles discutiram se o 7º dia vai ser Shabbat ou se hoje vai ser Shabbat. Marsavar que Briatosholá, Marsavar que Adam Arishon. Um fala, olha, a gente compara a situação desse cara com a criação do mundo. Na criação do mundo, Hashem trabalhou 6 dias, descansou o 7º. Então aqui também, ele vai andar 7 dias, descansar no 7º. E outra opinião, Ria Barav fala, não, a gente considera ele como Adam Arishon. Adam Arishon, o que aconteceu com ele? Adam Arishon foi criado no 6º dia. Então, hoje é o 6º dia, amanhã é Shabbat, e mais 6 dias depois, certo? Então, não como eu falei, que o dia que ele lembra é considerado Shabbat, o dia que ele lembra é como se fosse sexta-feira, o dia seguinte é Shabbat, e aí ele continua contando. Então a gente vai aprender do que aconteceu com Adam Arishon. Adam Arishon foi criado no 6º dia, o Shabbat foi no dia seguinte, e depois foi a próxima semana. Meitivei pergunta, Agmará. Ayamelech vaderech venodei matai Shabbat. Fala Braita o seguinte, aqui a gente teve Amoraim, Ravuna e Ria Barav, são Amoraim, a gente traz uma Braita que eles não podem discutir com a Braita, vamos ver como eles vão explicar. Meitvei. Aí a melech baderech vem odei matai Shabbat. O cara estava viajando, não sabia quando era Shabbat. Meshamer yom echad leshisha. Ele tem que cumprir Shabbat 1 a cada 6. Ou seja, um dia Shabbat, 6 de Hol. Um de Shabbat, 6 de Hol. Só que não está explicado, não está explícito na Braita como fazer essa contagem. Mailav, quando está escrito, ele cuida um dia para 6, a priori, como a gente explicaria isso? Moneshisha, Meshamer yom echad. Ele cuida um dia a cada 6. Parece que, olha, faz 6 dias de Hol, cumpre um Shabbat. Faz 6 dias de Hol, cumpre um Shabbat. A priori, com a opinião de Ravuna.
Fala Gemara, não necessariamente. Meshamer Yom Echad Umone Shisha. Fala Gemara, não. Dá para explicar a linguagem que ele cuida um dia a cada 6, como se, olha, faz um dia e conta mais 6. Faz um dia e conta mais 6. Certo? Então dá para explicar de outra forma. Não necessariamente. Então, tanto o Ria Barav quanto o Ravona conseguem se explicar nessa braita. Pergunta a Gemara, Yachi Meshamer Yom Echad Leshisha, Meshamer Yom Echad Umone Shisha Mi Bailei. Fala Gemara, não, mas espera aí. Se o ponto é que ele cumpre Shabat amanhã e depois conta 6 dias, não deveria estar escrito Meshamer Yom Echad Leshisha, que ele cuida um dia para cada 6. Deveria estar escrito Meshamer Yom Echad Umone Shisha, ele cuida um dia e conta 6. Não um dia para cada 6. Um dia e conta 6. Sem intenção de dizer que amanhã é Shabat e depois 6 dias de Hol, deveria estar escrito, ele conta um dia, ele cumpre Shabat e conta 6. A linguagem, ele conta um para cada 6, parece que ele vai ter 6 dias de Hol e depois mais um de Shabat. Então, a priori, a linguagem é como o Ravuna, que ele vai contar 6 dias e depois fazer o Shabat. Veotane, tem mais uma braita que está mais explícito. Ele estava no caminho ou no deserto e não sabe quando é Shabat. Ele conta 6 dias e cuida do Shabat. O 7º dia é Shabat. Então aqui a gente tem uma pergunta para Rav Hia que ficou sem resposta. Vamos mais um pouquinho só para chegar nos 2 pontos. Amarava, fala Rava. Mesmo a priori, Rava levanta a seguinte questão, peraí, o cara não sabe quando é Shabat? Todo dia ele tem dúvida se hoje é Shabat ou não? Na dúvida ele deveria lachmir, na dúvida ele deveria fazer Shabat todo dia. Então fala Rava, olha, a verdade é que na dúvida ele deveria fazer Shabat todo dia, mas para o cara poder viver, o que ele faz? Amarava, bechol yom vayom oselo kedei parnasato, bar me'al yoma. Fala Rava o seguinte, olha, a cada dia que eu te liberei, te considerei como se fosse o dia da semana e não Shabat, apesar da dúvida, não é que está liberado. Nesses dias que você está contando como se fossem 6 dias de semana, já que tem dúvida que talvez esse dia é Shabat, ele pode só fazer o necessário para ele viver naquele dia. Ele não pode trabalhar normal naquele dia, ele vai trabalhar o necessário para sobreviver. Vai colher, vai cozinhar o necessário para viver. Fora o 7º dia. O 7º dia ele vai fazer Shabat completo, porque todo dia é duvidoso. Pergunta a Gemara, Ve'al Yoma Limut? Pergunta, mas espera aí, no 7º dia, ele não pode fazer nem o que ele precisa para aquele próprio dia. No dia anterior, ele pode fazer só para o próprio dia. Ou seja, no 6º dia da contagem, ele fez o que ele precisa para comer no 6º dia. No 7º, ele não tem comida nenhuma. O cara vai morrer? Fala, não. No 6º dia, ele pode fazer o suficiente para 2 dias. Ou seja, do 1º ao 5º, ele faz o suficiente para viver naquele dia. No 6º, ele faz para 2. No 7º, ele come o que ele fez no 6º. Pergunta, por que você liberou o 6º, no 6º dia dele, para fazer o suficiente para 2? Talvez justo o 6º era o Shabat. Não tem motivo para liberar mais no 6º do que no outro. Ela, então, fala o seguinte, fala não. Então, realmente, todos os dias da semana, todos os 7 dias, ele vai fazer o necessário para sobreviver, inclusive no 7º dia, certo? Porque já que tem dúvida quando é Shabat, para não morrer, pikuach nefesh, ele pode trabalhar um pouquinho, mas não mais do que o necessário. Pergunta a então, peraí, se todo dia ele vai fazer exatamente a mesma coisa, ele pode trabalhar um pouquinho necessário para sobreviver, então o cara vai, como você vai saber que é Shabat? A priori ele fez a mesma coisa todo dia. No começo a gente estava imaginando 6 dias normais, um dia de Shabat, é diferente. Mas agora está falando que todo dia ele só pode fazer o mínimo necessário para sobreviver, então é tudo igual, todos os dias são iguais. Responde agora, Kiddush Avdalah, ele faz Kiddush Avdalah. No 7º dia, ele vai fazer Kiddush Avdalah. Tá bom que todos os dias ele cumpriu o Shabat, só fez o mínimo necessário, pelo menos Kiddush Avdalah ele vai fazer. Amarava, Imayamakir Miktsat Yom Sheatzabo, Ose Melacha Kol Yom Kulo. Fala Rava o seguinte, olha, se ele sabe que ele saiu faz 7 dias, ele sabe que ele saiu na viagem dele, ele saiu de casa faz 7 dias, ele não lembra se ele saiu domingo, segunda, terça, quarta ou quinta. Mas ele sabe que ele saiu faz 7 dias. Já que ele sabe quando ele saiu, que fazem 7 dias, então ele sabe que hoje com certeza não é Shabat. Porque já que hoje com certeza não é Shabat, porque ele não teria saído nesse dia, certo? Ele não teria saído hoje. Então ele sabe que hoje com certeza é Shabat, ele não é Shabat, ele só não sabe qual dia da semana é. Falarava nesse dia, ele pode fazer melachot normal, porque esse dia com certeza não é Shabat. Fala, é óbvio, não tem dúvida.
Ele sabe que não é Shabat, ele sabe que ele saiu faz 7 dias, na semana passada, então com certeza não é Shabat. Não, ainda existiria dúvida. Por quê? Maldetei, mas que van de Shabat lo nafik, bemali Shabta nami lo nafik, veai nami bechamisha beshabta nafik, listerei lemivad melachat reyomei, kamash melan zimnin de mashkach shairata umitrei venafik. Fagmará, que Rava precisou liberar fazer melachá naquele próprio dia. Por quê? O que acontece? Shabat, com certeza, ele não sai. Geralmente, sexta-feira, também não sai. Então, eu podia pensar o seguinte, olha, hoje, o dia que ele saiu. O dia que ele saiu, ele pode fazer melachá. Mas o dia que ele saiu, com certeza, não é sexta, porque sexta-feira não viaja, geralmente. Então, talvez amanhã ele também vai poder fazer melachá, porque amanhã, com certeza, não é Shabat, ele não teria saído sexta. Fala Rava, não. Ele só pode fazer melachá no dia que ele tem certeza que ele saiu. Porque, embora geralmente as pessoas antecipam e saem na quinta-feira, na quarta-feira, às vezes acontece que, bediuk, na sexta-feira, o navio estava viajando. O grupo de pessoas começou a viajar. E aí, já que ele achou um grupo para viajar que é mais seguro, ele decidiu viajar mesmo na sexta-feira. Então, já que é possível viajar, mesmo que é incomum, geralmente não se viaja sexta, mas é possível que aconteça, então o nosso cara, ele só pode fazer melachá no próprio dia que ele tem certeza que ele não viajou. Embora o dia seguinte, com certeza, também não é Shabat, porque se ele saiu faz uma semana, não era sexta-feira, porque sexta-feira geralmente não se viaja, era pelo menos quinta, então amanhã com certeza é no máximo sexta e não Shabat. Mesmo assim, você pode fazer melachá um dia, porque acontece das pessoas saírem sexta-feira. Raro, mas acontece. Por isso, o Rava tem que falar que no dia que ele sabe que ele saiu, ele pode fazer melachá normal. Mas no dia seguinte, não. Esse é o Hidush de Rava. Escolha.